Olá, eu sou o Giacomo. Tudo jóia com você? Nessa aula você vai ver como obter importantes valores para seno e cosseno no círculo trigonométrico. Então, vem comigo que eu vou te ajudar. Vamos lá, ó. E se essas aulas estiverem te ajudando, ajude o canal, dá uma força, deixa seu like. Já deixa seu like agora. Agora, se até o final da aula você achar que realmente ficou legal, daí eu peço mais. Eu peço para você ajudar os seus amigos compartilhando esse conteúdo para que eles aprendam para valer tudo sobre seno, cosseno aqui no círculo trigonométrico. Então vamos lá. No vídeo anterior você viu como marcar o seno e o cosseno de um ângulo e agora nós vamos pegar alguns ângulos muito importantes. Nós marcamos aqui o ângulo π sobre 3, 2π sobre 3, 4π sobre 3 e 5π sobre 3 e vamos fazer o seno e o cosseno desses ângulos. E como é que eu faço isso? É muito simples, nós vamos usar simetrias. Mas antes de fazer a simetria, note que esse ângulo π sobre 3 é um ângulo notável. Aqui eu marquei todos os ângulos em radianos, mas se você quiser lembrar quem é ele em graus, lembre-se, π é equivalente a 180 graus. Se você colocar aqui 180 graus dividido por 3, esse é o ângulo de 60 graus. Isso é equivalente, olha só, a 60 graus. Então eu marquei aqui em radianos e eu tenho o equivalente de 60 graus. Depois nós continuamos com esse ângulo em graus, mas primeiro vamos fazer em radianos, que é o mais importante. Lembre, quando você trabalha com a trigonometria para buscar funções trigonométricas, é ideal você mexer com os ângulos em radianos. Fechou? Então nós temos aqui o seguinte, o ângulo π sobre 3, e esse ângulo ele representa 1/3 da meia volta. A volta completa, você viu nos vídeos anteriores, é 2π, meia volta é π, e π sobre 3 é 1/3 dessa meia volta. E aqui eu peguei arcos, todos eles simétricos, caminhando sempre π sobre 3. Então note, ó, 1π sobre 3, 2π sobre 3, 2/3 de π. Depois aqui, ó, 3π sobre 3, o 3 cancela com 3 dá π. 4π sobre 3, 5π sobre 3 e aqui seria o 6π sobre 3. E 6 dividido por 3 vai dar 2π. Então esses são os ângulos. Agora eu quero o seno e o cosseno desses valores. Você viu em vídeos anteriores os arcos notáveis, o arco de 60 graus, o valor do seno e do cosseno como monta a tabelinha. Então aqui quando você bate o olho, se você lembrar da tabelinha, você tem o quê? Que o cosseno de 60 graus é meio. A gente pega sempre o cosseno aqui primeiro, ó. Cosseno de 60 graus é meio. Então esse tamanho aqui, ó, é meio. Então eu posso dizer que cosseno de 60 graus é meio. E o seno de 60 graus? Lembra? Raiz de 3 sobre 2. Então o seno de 60 graus, eu terei aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. É esse tamanho. E por simetria agora fica muito fácil. Quer ver? Então eu pego aqui seno de 2π sobre 3. Você nota que é simétrico em relação ao eixo dos senos, ao eixo vertical, e você tem o mesmo valor de seno, esse tamanho é o mesmo. Então seno de 2π sobre 3 é igual a seno de π sobre 3, que é raiz de 3 sobre 2. Você fala, Giacomo, é só isso? Só isso. Fácil assim, simples assim. Agora eu venho aqui, ó. Eu quero cosseno de 5π sobre 3, que é igual ao cosseno de π sobre 3. Ó, por simetria, o cosseno de 5π sobre 3 e o cosseno de π sobre 3 dá o mesmo valor, dá meio. Então aqui eu tenho meio. Pronto. E esses ângulos que estão aqui, tá? Como é que eu faço para obter o cosseno, por exemplo, nesse ângulo aqui e nesse ângulo? O cosseno de 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Você nota a simetria aqui? Então esse tamanho aqui, ele repete aqui. Só que agora você sabe, né? Eu peguei aqui um valor meio, para esse lado aqui também é meio, só que eu estou de 0 até menos 1. Então aqui eu sei que esse valor aqui será o quê? Será menos meio. Então o cosseno de 2π sobre 3 e 4π sobre 3 vai ser menos meio. Percebeu? Muito simples, né? E o seno aqui embaixo do 4π sobre 3? Por simetria, você pode pensar em uma simetria em relação
ao π sobre 3 no primeiro quadrante, uma simetria aqui em relação à origem, ou você rebate para cá e sobe para lá. Então, quando você olha aqui, você tem o seguinte, ó, esse tamanho aqui, esse valor é o mesmo valor do raiz de 3 sobre 2, só que aqui é negativo, então aqui o seno vai ser menos raiz de 3 sobre 2, tá? O seno de 4π sobre 3 e 5π sobre 3, que é o oposto do seno de π sobre 3. Então, o seno de 4π sobre 3 é igual ao seno de 5π sobre 3, que é o oposto do seno de π sobre 3. Então, aqui vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Só isso. E quando eu tenho esses ângulos que são aqui, ó, os ângulos que estão justamente nessas marcações aqui. Percebeu? Como é que eu faço para obter o seno e o cosseno desses ângulos? Fica muito simples. A ideia aqui é a seguinte. Você tem aqui 0 radiano, que é congruente, né? Que é congruo a 2π. Eu dei uma volta, eles demarcam o mesmo ponto, 0 radiano e 2π radianos. Aqui π, na metade do caminho π sobre 2 e na outra metade 3π sobre 2. Eu quero o seno e o cosseno, lembra que o cosseno ele sempre vai representar a primeira coordenada do ponto e o seno a segunda coordenada. Então aqui a primeira coordenada, quando eu bato o olho aqui, ó, nesse ângulo, aqui eu tenho, ó, a primeira coordenada valendo 0, a segunda coordenada valendo 1. Então aqui é 0 e aqui é 1. Esse ponto é o ponto, olha só, a primeira coordenada valendo menos 1, a segunda coordenada valendo 0. O terceiro ponto, aqui, quando eu bato o olho nesse ponto, o que eu tenho? A primeira coordenada, ó, valendo 0. A segunda coordenada valendo menos 1. Aqui é o 0, menos 1. Esse ponto, primeira coordenada valendo 1. A segunda coordenada valendo 0. Então aqui você tem o cosseno e o seno de cada um desses ângulos. Então olhando para o ângulo em graus, eu tenho esses valores, mas vamos aqui para radianos. Depois a gente fecha com graus. Então eu tenho aqui o cosseno de 0 ou 2π, é o mesmo valor aqui, que é 1, e o seno é 0. Agora eu venho para esse ângulo, π sobre 2. Olha só, o cosseno é 0 e o seno é 1. Agora eu venho para esse ângulo, π. O cosseno é menos 1 e o seno é 0. Daí eu venho agora para esse ângulo, 3π sobre 2. O cosseno, olha só, é 0 e o seno menos 1. E esses ângulos, o equivalente em graus são 0 grau, vou colocar aqui, aqui ó, é equivalente a 90 graus, aqui é equivalente a 180 graus, aqui nós temos, andando 90, mais 90, mais 90, 270 graus, e aqui nós temos 0 grau, ou 360 graus. Perfeito? E aqui, para a gente encerrar, como é que fica o seno e o cosseno aqui para os ângulos em graus? Aqui é 60 andando de 60 a 60. 60 mais 60, 120. 120 mais 60, 180. 180 mais 60, 240 graus. 240 graus mais 60, 300 graus. Esses são os valores em graus. Então você tem o seno e o cosseno de todos esses ângulos, quer olhando em radianos, quer olhando em graus. Agora vem para o próximo vídeo que nós vamos fazer o gráfico da função seno e da função cosseno. Vai ser muito especial. Eu te aguardo. E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um forte abraço e até a próxima!